Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não deixe de marcar aí no sininho para receber novas notificações toda vez que nós postarmos um vídeo. E também não deixe de compartilhar aí com seus amigos e familiares. Hoje nós estamos dando continuidade aí à nossa série de 17 estudos referente aí às disciplinas espirituais. É uma série de estudos voltados aí para pequenos grupos. E hoje nós estamos aí no estudo 10, disciplina da vigília. Caso você queira aí o material, você pode aí pedir aí para o diretor do pequeno grupo da sua igreja, ou até mesmo para um ancião, ou também se você preferir aí na descrição do vídeo, tem um link aí, clique nele e baixe os estudos que nós estamos oferecendo aí através desses vídeos. Nós, para dar início à programação de hoje, vamos orar. Querido Deus, querido Pai, Senhor, abençoe a cada lar, a cada família aqui representada, a cada filho e filha tua que adentrou este pequeno grupo para poder ouvir um pouco mais a respeito do teu amor. O Senhor continue a derramando bênçãos sem medida sobre cada lar e sobre cada família aqui representada. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos aí falar a respeito aí de disciplina da vigília. Lembrando que nós já estamos aí no 10º estudo. Se você quiser aí também no final, tem aí a playlist, você pode ir assistir os vídeos anteriores aí para acompanhar esse estudo. Beleza? Fique aí à vontade. Você aí que está nos assistindo aí, você mesmo, você é uma pessoa insistente? Você gosta de insistir com os outros? Você é daquele tipo de pessoa que insiste até o final? Você gosta de insistir com os outros? Você é insistente ou desiste logo? Eu, particularmente, não sou daquela tipo de pessoa que fica insistindo com os outros. Eu posso dizer que eu sou um pouco persistente, mas insistente assim, ficar insistindo com os outros, olha, né, não é muito o meu feitio, eu não gosto muito. Mas quantas vezes você já tentou aí insistir, já insistiu com os outros e a pessoa não quer te ouvir, ali você liga, né? Muitas vezes hoje a gente fica até um pouco assim, podemos dizer, um pouco revoltado quando nós mandamos uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não nos atende imediato, né? A gente não leva em consideração que ela pode estar num trânsito ou numa aula, a gente quer que seja atendido logo e aí a gente fica ali insistindo, ou você manda mensagem uma atrás da outra, ou você acaba até ligando para a pessoa, sendo até um pouco, a gente acaba até sendo um pouco inconveniente, mas até que ponto a insistência é boa? Até que ponto ser insistente é bom? Pense nisso, reflita aí, discuta aí entre vocês. Até que ponto é, é relevante ser insistente? Eu praticamente não sou muito de insistir, mas às vezes a gente fica ali insistindo para um emprego novo, você vai lá numa entrevista, aí você liga, porque eles acabam demorando de te dar a resposta, e aí você acaba insistindo, você liga lá para saber, e aí, como que tá? Esses dias a minha máquina, sei lá, quebrou, ligamos lá para assistência, ainda bem que ela ainda estava na garantia, e confesso que eu liguei pelo menos umas 4 vezes lá para saber, e aí, já chegou as peças? Porque ele falou, não, eu estou esperando chegar as peças. E aí, já chegou as peças? Estamos aguardando, né? A moça falando lá, não, estamos aguardando. Aí deu mais 2 dias, e aí, pô, a respeito da meu conserto, né? Então, algumas coisas, né? Algumas coisas nós temos que ser insistentes e outras não, né? Então a gente tem que ponderar, ver o que realmente é importante na insistência. E aí, na sua insistência, deu um resultado? Você conseguiu falar com a pessoa? Você conseguiu ligar para a pessoa? Ela te atendeu? A minha assistência técnica, depois de 10 dias, ele veio consertar a máquina, né? Depois de tanta insistência aí no telefone perguntando de quando é que ia chegar as peças. Eles têm um cronograma certo, a gente sabe que com assistência técnica eles têm aí
um prazo de 30 dias para resolver o problema, né? Então, a gente, de certa forma, tem que ser um pouco aí paciente. Eu, na minha parte, teria que ser um pouco mais tolerante, sabendo que, por lei, né, você tem aí, a assistência tem 30 dias para resolver. Eles levaram aí 10 dias aí para receber a peça, mais 2 aí para entrar em contato para poder resolver. Mas você é uma pessoa aí insistente? Queridos, 90% aí do sucesso baseia-se simplesmente em insistir. Quando nós insistimos, 90% de chance de dar certo. Os outros 10 nós já dizemos assim, né? O não nós já temos como resposta. Nós já temos o não como resposta. Então, 90% aí do sucesso depende do quê? Da nossa insistência, da nossa perseverança, né? Então, você tem que ser perseverante, você tem que insistir mesmo. E aí vem o sucesso. Não tem sucesso garantido se eu ficar simplesmente de braços cruzados esperando acontecer. Nós falamos aí a respeito aí da disciplina da vigília espiritual, ela é muito importante na vida do cristão. Jesus aí amava seus discípulos e durante 3 anos e meio em que esteve com eles aqui na Terra, ele ensinou por palavras, por exemplo, aquilo que seria muito importante para a vida de um cristão neste mundo. Não só naquele tempo, mas também hoje, né? Mas a importância da vigília, a importância como posso dizer, vigiar e orar. Isso é muito importante na vida de um cristão, isso é importante para mim e para você, para que a gente possa ter uma comunhão com Deus. Então, vigiar e orar, né? Então, a disciplina da vigília espiritual é muito importante a gente entender e veja o que Marcos ali fala ali a respeito disso, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A importância de nós aí, de nós vigiar e orar constantemente. Por quê? Satanás está ao nosso redor, ao nosso derredor aí, esperando o momento certo para dar o bote. E se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de vigília, né? Vigiando, fechando aí todas as portas que estão abertas, fechando para o inimigo, mas abrindo o nosso coração para Deus. Através do quê? Através da oração, através da meditação. Então nós devemos aí constantemente estar em vigília, né? Interessante que no Velho Testamento, vigília vem aí do hebraico e significa aí algumas palavrinhas. Ela vem aí do netzar e ela significa aí guardar, cuidar, manter e vigiar. Então, vigília aí para o judeu ali significava guardar, cuidar, manter e vigiar. No Novo Testamento nós também encontramos a mesma palavra vigília, só que com um significado maior aí, né? Você já ouviu esse nome aí, Gregório? Gregório? Então, olha o significado da palavra Gregório. Ele vem do grego e significa aquele que vigia, ou aquele que cuida, ou aquele que guarda. Esse aí é o significado de Gregório. Então, se você tiver aí um amigo chamado Gregório, então sabe que o significado aí da palavra, do nome dele, é aquele que vigia, aquele que cuida e aquele que guarda. Nós vemos aí a importância aí da vigília na vida de um cristão. E eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 12 a 14 para a nossa reflexão de hoje. Mas antes disso, vamos orar mais uma vez e pedir a direção de Deus. Querido Deus, querido Pai, queremos abrir a Tua Palavra, ao abrir a Tua Palavra, possa ser aberto o nosso entendimento e o nosso coração. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, leve para bem longe tudo aquilo que impeça a nossa comunhão contigo.
Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, Atos, capítulo 1, versículo 12 a 14, diz assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, aonde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Felipe, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Atos 1, 12 a 14. Interessante que a forma como foi colocado esse texto, Jesus havia ressuscitado e agora ele estava prestes a voltar para o céu. Ele tinha ressuscitado, tinha ido até Deus, conversado, né? Lembra ali no episódio que ele falou para Maria: olha, não me toques que eu ainda não fui ter com o Pai, mas avise meus irmãos que eu ressuscitei. E aí ele foi lá, foi para os céus e aí depois voltou. Alguns relatos dizem aí que Jesus ainda ficou mais 40 dias aí com os discípulos, confortando, os animando. E aí mostra aí no versículo aí que eles ficaram ali, Jesus estava ascendendo aos céus, estava voltando para os céus, e aí eles estavam admirados, e agora eles voltam ali de Jerusalém, estavam ali no Monte das Oliveiras, né, onde Jesus sempre se reunia ali com eles, e agora eles estavam voltando para Jerusalém, e Jesus disse para eles: olha, fique aqui para que vocês possam receber o poder do Espírito Santo. E aí diz ali o versículo ali que eles, todos eles, né, todos ali estavam perseverantes através de oração, de súplicas, através da vigília. No caso do cristão, do judeu, a vigília significa ali, se você for olhar, uma vigília dura aí um período aí de 3 horas. Então eles estavam ali e eles estavam ali juntos, orando, pedindo orientação de Deus, pedindo poder do Espírito Santo. Diz aí que eles ficaram aí, permaneceram juntos aí durante 10 dias. Mas esses 10 dias eles ficaram fazendo o quê? Eles estavam em oração, constante oração, eles estavam em comunhão com Deus e eles estavam em comunhão uns com os outros, ou seja, aparando as arestas. Então, foi necessário ali eles passarem esse período. Cristo havia falado para eles ficarem juntos, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. E só foi possível isso no quê? Através desse período aí de 10 dias. Por isso que a igreja aí tem aí todo ano, no começo do ano, tem ali os 10 dias de oração e jejum, para que possamos nos preparar para a obra do Senhor, para o ano corrente. Então é sempre necessário. Você vai perceber aí, nos grandes movimentos aí, nas grandes reavivamentos, nas grandes campanhas evangelísticas, tudo antes de acontecer essas campanhas evangelísticas, sempre acontecia o quê? Um reavivamento, um momento de oração. Então, tudo para quê? Tudo para que eles pudessem, né, receber o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Esse período de preparação que nós fazemos, que nós participamos, é que nem os 10 dias de oração. Talvez você já tenha participado. Isso é para preparar a igreja, para preparar nós para o trabalho que vem durante o ano corrente. É muito importante a gente orar. É muito importante, como igreja, devemos estar aí unidos num único propósito, num único pensamento, orando aí pelo reavivamento e pela reforma espiritual, orando pelo derramamento do Espírito Santo. Nós devemos constantemente fazer isso em
não só como igreja, mas também como família, o nosso lar. Nós devemos constantemente vigiar e orar, né? Essa é a questão. No estudo passado, no estudo 9, nós falamos aí a respeito da oração, o quão ela deve ser importante na vida de um cristão, como a oração deve ser importante na sua vida, e nós devemos estar aí juntos, aí como igreja, unidos num único propósito, com um único pensamento, orando aí para que a igreja possa passar por uma reforma espiritual, passar por um reavivamento, e lembrando que não é algo assim mágico, não é algo transcendente, como diz as coisas, como dizem as pessoas aí fora, né? É algo que eu tenho que viver. O reavivamento vai começar por onde? Comigo. E eu só consigo através de como? Através da oração, através da comunhão com Deus. E aí que entra aí, você é uma pessoa insistente, você é uma pessoa no trato da vida espiritual, você insiste ou desiste logo? Todo, os grandes movimentos de reavivamento e cumprimento da missão foram marcados por fortes momentos de vigília e oração. Assim foi lá no início da igreja primitiva, né? Pedro ali orou, ali pregou e 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia, e depois outro tanto de pessoas também foram acrescentando, e a cada dia mais eles foram acrescentando novos cristãos nas fileiras de Jesus. E percebam que tudo aconteceu após o quê? Após o derramamento do Espírito Santo. Mas o derramamento do Espírito Santo só aconteceu quando? Quando eles estavam juntos, unidos em oração, numa vigília. Estavam em vigília, estavam vigiando, eles estavam orando, eles estavam clamando por Deus. Percebam que para que a gente possa alcançar uma vitória, nós precisamos orar antes. Toda vitória só é possível se estiver em oração. Se eu for perseverante, se eu insistir. Mas não o eu, assim como eu estou dizendo, né? Mas na forma mais abrangente, assim, de uma forma espiritual, quando eu me coloco nas mãos de Deus, quando eu dobro os meus joelhos em oração, quando eu coloco a minha vida em constante oração, em constante contato com Deus, o sucesso é maior, o sucesso é garantido. E novas pessoas, novos conversos vão sendo acrescentados nas fileiras do cristianismo. Cristo prometeu, ele falou, olha, é preciso que vocês fiquem aqui unidos, orem, para que eu possa fazer o quê? Derramar o Espírito Santo. Não que não vá derramar o Espírito Santo se nós estivermos distantes um do outro, mas é importante que a igreja esteja unida, é importante que você aí no pequeno grupo esteja unido em oração, pedindo aí pelo reavivamento do Espírito Santo, pedindo o derramamento do Espírito Santo, pedindo o reavivamento da igreja, para que ela possa despertar dessa sonolência. E isso só é possível quando? Quando nós estamos unidos. Um tição sozinho, fora do braseiro, ele se apaga. Quando eu coloco aquele tição no meio de uma brasa, várias brasas, ele começa o quê? A pegar, a acender novamente, a criar vida. E assim é a vida do cristão. Nós temos que ter os nossos momentos a sós, mas também se passarmos muito tempo a só, corremos o risco de apagar. Cristo ainda já tinha falado disso. Olha, não fique sós, né, como é costume de alguns, mas que você possa viver em comunhão, aceitando os defeitos, aceitando as diferenças, para que você possa ter um reavivamento espiritual de maneira correta, de maneira consistente. Então é importante o quê? A convivência entre irmãos, vigiar e orar. Nós precisamos vigiar e orar constantemente. Esse é o dever de todo e qualquer cristão. Esse é o meu dever, esse é o seu dever.
de vigiar e orar para que você não possa ser tentado, você não possa ser atingido. A vigília, né, é de suma importância na vida do cristão, é de suma importância na vida da igreja. Percebam que todo e qualquer momento ali você vai ouvir, ali os discípulos estavam reunidos em oração. Cristo, antes de sair para o seu trabalho, ele estava em constante oração. Nós devemos orar e vigiar. Essa é como que eu posso dizer? Deve ser o respirar do cristão. Não devemos aí orar apenas por alguns minutos, mas horas de oração. Quanto tempo você gasta aí orando? Quanto tempo você vigia? Né? Tem uma citação de Martim Lutero, ele diz assim: hoje é o meu dia, eu tenho muito trabalho para fazer, mas pelo fato de eu ter muito trabalho, eu preciso pelo menos 3 horas para orar. Então ele reservava tempo para orar. E Cristo também é o nosso maior exemplo, ele não saía antes de orar. E você sabe quanto que durava uma vigília? Eu tinha comentado até aí no começo, né? Aí para o judeu, uma vigília representa aí um período de 3 horas. Então, era dividido em 3 horas, né? Nós temos aí é uma vigília aí para um judeu. Então isso quer dizer aí que você reserva aí tempo para uma vigília espiritual a sós ou em família? Quanto tempo você tem reservado aí para vigiar e orar? Quem aí do grupo aí já passou mais de 1 hora orando? Nós não devemos ficar apenas em ali nossos momentos de oração, mas quanto tempo você tem reservado aí para orar? Quanto tempo você tem reservado para uma vigília espiritual a sós com Deus? Ou em família? Ou até mesmo em igreja, né? Ultimamente as igrejas têm feito tantas vigílias como antigamente, né? Nós passávamos horas, era gostoso. Começava ali 6 horas da tarde e até 6 horas da manhã, e hoje já não tem tanto isso, hoje já não tem tanta ênfase nas vigílias. Você tem passado tempo a sós com Deus? Você tem promovido a vigília espiritual na sua família? Queridos, não deixe de vigiar, não deixe de orar. É muito importante para a vida, para a nossa vida, para a vida para a nossa vida cristã, para a nossa vida em comunhão com Deus. É importante vigiar e orar. O, a 90% do sucesso vem da insistência. E aí, vigiando e orando, ou seja, insistindo na oração. Deus, ele vai ouvir as nossas preces. Está atento a tudo aquilo que nós pedimos a ele, mas é preciso insistir, é preciso clamar. Muitas vezes achamos que 10 minutos de oração é o suficiente. Não estou dizendo que é errado, mas para que seja insistente mesmo, você. Eu dei ali o exemplo ali, telefone, quando você liga para uma pessoa, ou até mesmo você manda uma mensagem para uma pessoa e ela não te responde, você fica insistindo, insistindo, até que ou a pessoa ou você ceda. Da mesma forma, nós, na nossa vida espiritual, nós devemos insistir, nós devemos clamar, nós devemos pedir para Deus o derramamento do Espírito Santo. Vocês viram ali, eles passaram 10 dias em oração, clamando pelo poder do Espírito Santo, clamando pela promessa que Cristo tinha feito para eles. Olha, eu vou, mas eu vou enviar para vocês um Consolador, mas é necessário que vocês fiquem juntos. É necessário que a igreja esteja junto, é necessário que o pequeno grupo esteja junto, é necessário que a família esteja junto para que possa receber o quê? O poder do Espírito Santo, para que ela possa ser reavivada. Note a importância da vigília, da constante oração. Isso é uma disciplina, a disciplina da vigília. Nós temos que ser pessoas disciplinadas, insistentes para aquilo que é bom, para aquilo que Deus sabe que é melhor para mim e para você. Isso só vai ser possível como? Se eu insistir,
Se eu persistir nas orações, dobrar os meus joelhos e clamar, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre a minha vida, derrama o Espírito Santo na minha família, no meu lar, derrama o Espírito Santo sobre a minha igreja, sobre o nosso pequeno grupo, pelo que nós temos que constantemente vigiar e orar, porque o leão está ao derredor, querendo, bramando, querendo pegar nós desprevenidos. Então, devemos constantemente estar em oração e perseverando nas orações, perseverando aí no estudo da palavra e gastando tempo com qualidade com Deus. Vocês viram aí que uma vigília aí são 3 horas. Então nós temos aí pelo menos 3 horas aí para, para fazer o quê? Para orar, para meditar, para ler a palavra de Deus. Reserve ali um tempo para isso. Junte a família, pelo menos uma vez por mês. Né? Aí, você aí no pequeno grupo, faça uma pequena vigília aí com o pequeno grupo. Faça uma pequena vigília com a sua família ali, orando, clamando, Senhor, derrama o Espírito Santo sobre minha família. Revendo quais os pontos que eu preciso melhorar na minha vida espiritual, para que eu possa ter uma jornada, uma caminhada cristã saudável ao lado de Cristo. Então, queridos, não deixe de orar, não deixe de vigiar. Isso é importante e é fundamental nos tempos que nós vivemos hoje. Somos bombardeados com tantas, tantos problemas, tanto assassinato, mortes, pais tirando a vida dos seus filhos, filhos tirando vida de pais, avós abusando dos seus netos, das suas netas, coisas tristes. Então, e nós devemos orar constantemente, orar pela família, orar pela igreja, orar pelos nossos pastores. E vamos insistir pelo derramamento e reavivamento aí das nossas igrejas e também da nossa vida, realmente nós precisamos. Que Deus possa nos abençoar a respeito disso. Vamos orar para encerrar o estudo de hoje. Querido Deus, querido Pai, clamamos nesse momento o derramamento do Espírito Santo, que o Senhor possa derramar o Espírito Santo sobre cada lar, sobre cada família aqui representada, sobre cada pessoa que está assistindo essa programação, que o Senhor possa derramar seu Espírito sobre ela e que ela possa ser